quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada. E fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o teu lugar. Faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração. Veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar, fazer morada e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. Oh, yeah. Meu coração é o teu lugar. Faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim, Senhor. O meu coração é no teu lugar. Faça morada. Faça morada em mim. Em mim. O meu coração é no teu lugar. Faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. O meu coração é no teu lugar. Vem fazer morada em mim. Vem fazer morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Vem fazer morada em mim. Som. Amém. Convido a igreja para se colocar de pé neste momento. Vamos estar fazendo uma oração. Vamos estar iniciando a Deus nosso culto de adoração, nosso culto de quarta-feira, culto de ensino da palavra de Deus. Alguns irmãos estão orando, outros já têm orado, mas vamos estar orando todos juntos agora. Pai querido, eterno Deus, bem, presença, Deus querido, nós nos colocamos, ó Deus, uma vez mais, Senhor. Ó Deus querido, chegamos na tua casa, chegamos, ó Deus querido, neste lugar consagrado, para louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Ó Deus querido, Deus glorioso, Senhor, como tua igreja reunida, Senhor, em concordância. Ó Deus querido, declarar que tu és o único Deus, que Jesus Cristo, teu Filho amado, é o único Salvador, que teu Espírito Santo é o nosso Consolador, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, ó Pai querido Deus Santo, nós te pedimos, nós te clamamos, ó Senhor,
Receba a nossa vida, Deus amado, por intermédio de Jesus Cristo. Receba a nossa vida pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica, que nos lava, Senhor, que nos limpa e nos dá acesso à Tua presença. Ó Deus eterno, que privilégio, Senhor, é Deus, poder falar, ó Deus querido do Senhor e saber que o Senhor nos ouve. Ó Deus querido, saber que estamos, ó Deus querido do Senhor, na Tua presença, e o Senhor, Deus querido, nos recebe. Deus glorioso, Senhor, já te agradecemos por mais um dia de vida, já te agradecemos, ó Deus querido, pelas Tuas bênçãos que tem nos acompanhado nesse dia. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado, ó Deus querido, Senhor, quantas proteções, ó Deus querido, o Senhor tem feito na nossa vida. Ó Deus querido, Senhor, que nós não vimos, mas o Senhor Deus tem nos guardado. Receba, Deus querido, a nossa gratidão, receba o nosso louvor pela provisão que o Senhor tem feito. Ó Deus querido, nada tem nos faltado. Ó Deus querido, Senhor, ainda que alguém sinta, Deus querido, Senhor, ausência de algo, eu sei que o Senhor supre todas as coisas. Receba a Tua igreja, receba o Teu povo, os Teus filhos, ó Deus querido, Senhor, que não estão aqui conosco, mas estão em casa através da transmissão. Ó Deus querido, levando o pensamento, orando juntamente conosco, buscando a Tua face. Ó Deus querido, Senhor, lançando sobre Ti toda a ansiedade, porque pela Tua palavra é gerada fé. Que Senhor, ó Deus querido, cuida de todas as coisas. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, renova os Teus filhos, fala conosco uma vez mais nesta noite, ó Deus amado. Ó Deus querido, e o Teu povo seja alimentado pela Tua palavra, Deus querido, renovados, ó Deus querido, fortalecidos. Assim eu te peço, permaneça conosco, ó Deus, e o Teu Espírito Santo conduza todas as coisas para a honra, a glória e o louvor do Teu nome. Assim nós te pedimos. Amém, Jesus. Graças a Deus. Os irmãos, podeis assentar. Vamos estar louvando a Deus com o hino da harpa. Graças a Deus. Quarta-feira, culto de ensino, onde Deus nos dá o privilégio de nós estarmos reunidos novamente. Hoje, o Senhor tem nos abençoado. Eu creio que não só comigo, mas os irmãos também. Deus tem dado um dia abençoado. Se houve luta, se houve alguma dificuldade, só pelo fato de ver os irmãos aqui conosco, eu posso assim acreditar que a bênção do Senhor deu a vitória e completará, porque o nosso Deus é poderoso. Vamos estar louvando a Deus, hino de número 484, hino de número 484. Creia no que esse hino vem falando. É um hino da nossa harpa cristã, do nosso inário, mas ele é bíblico, amém? Logo após a leitura o cântico deste hino, o presbítero Edilberto estará fazendo a oração e a leitura bíblica com todos. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, indigno e vil como sou feliz, pois seu sangue verteu, meu Jesus, e com este meus crimes lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu, meu sublime e meigo Jesus. O desprezo sofreu, a minha alma
é verdade, cante com fervor. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime amigo Jesus. O desprezo sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Meu anelo constante em Cristo viver, meu caminho e pra dar-me a vida, Jesus quis morrer sobre a cruz, meus pecados levou. A igreja cantando de pé bem forte. Meus Vamos ouvir a igreja louvando. A igreja de pé. o desprezo sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. O coro mais uma vez, meus pecados levou. Meus pecados levou na cruz. Jesus, o desprezo sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Graças a Deus. Se você ainda não teve encontro com Jesus, esta noite, esta oportunidade de você ter um encontro com Jesus e ver Jesus mudando a tua vida, mudando tudo que parece ser escuridão, toda a treva que muitas vezes nos cerca, porque a palavra de Deus diz que Jesus é a luz, e aonde Jesus chega, a escuridão não existe mais. Então, se você não aceitou Jesus nessa noite, receba Jesus como teu único e suficiente Salvador e deixa a luz de Jesus brilhar em tua vida. Presbítero Edberto. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram as vossas Bíblias no capítulo 93 de Salmos. Na verdade, seria aí no 93. Glória a Deus. Alguém tem um pedido de oração específico?
eis aí a tua igreja também. Sei que cada um tem um problema diferenciado, mas tu és, Senhor, o Deus que conhece a cada um dos problemas e pode resolvê-los da sua maneira, pois a sua maneira é a melhor maneira de se trabalhar. Pai, em nome de Jesus, assim oramos e desde já lhe agradecemos para a glória do seu nome. Amém. Que é digno. Em seguida, nosso irmão Abraão estará fazendo a oração por cada ofertante, por cada dizimista. Prepara a tua oferta. Nessa oportunidade que estaremos ofertando, a irmã Cíntia estará louvando a Deus. Mas antes, vamos declarar que é o único nosso Deus digno de louvor. Ao único que é digno de receber, declare a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos? Consagramos todo nosso ser a Ti. Amém, graças a Deus. Nosso irmão Abraão, cooperador Abraão, estará rogando a Deus, pedindo as bênçãos do Senhor sobre cada ofertante, cada dizimista. Quero convidar a igreja para se colocar de pé neste momento, como diz o nosso irmão Abraão. Orar de pé e ofertar de pé é melhor, né? Então, logo em seguida, a nossa irmã Cíntia estará louvando a Deus. Paz do Senhor, igreja. Oramos, Pai querido, Senhor da glória, Senhor, no nome de Cristo Jesus, o Teu Filho amado, Senhor. Ó Deus, nós Te louvamos pela oportunidade, Senhor, que temos de ofertar, de contribuir na Tua obra, Senhor. Também de devolver o dízimo, Senhor, o qual o Senhor nos tem agraciado, Pai, com o trabalho, com o salário, com a saúde, com a Tua bênção sobre as nossas vidas. Mas também queremos pedir a Ti, Senhor, uma bênção sobre aqueles que têm ofertado, além disso, Senhor, na obra missionária, na ação social, Pai querido. Nós queremos agradecer por cada vida, Pai, e suplicar a Ti, Senhor, para a Tua graça, a Tua bênção, a Tua provisão, para com aqueles que estão desempregados, Senhor, aqueles que precisam de uma porta de emprego, pois o Senhor és o Deus Todo-Poderoso, que abre porta onde não há porta, Pai querido. Para os seus, Pai, nós pedimos que a Tua bênção, a Tua graça seja sobre cada um, Pai, e desde já nós Te louvamos, no nome de Jesus, amém. Podem tomar vossos assentos? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, vamos adorar aquele que é único, que é digno de todo louvor, aleluia. As feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu
te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa Deus te usar nessa noite. Deixa o Espírito de Deus, o Espírito Santo tocar na sua vida. Aleluia. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei. E eu te encherei. E eu te encherei. Vai, vai, vai em paz. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Grande esse amor do nosso Deus para conosco, né? Já começa que nós não escolhemos Ele primeiro, mas Ele nos escolheu. A palavra de Deus diz: não fosse vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. A bênção de Deus e o amor de Deus já começa aí para conosco. Ele nos achando, nos escolhendo para nós sermos dele. E não bastasse isso, Ele nos quer usar na terra. Você que já foi usado, você que já foi alcançado por Jesus, esse hino está te convocando: deixa eu te usar. A mesma bênção que foi derramada sobre a tua vida, Deus quer alcançar outros. O mesmo milagre que Deus fez na tua vida, Ele quer fazer através de você, agora em outros. Então, receba o que Deus está falando com você. Não espere só o momento da mensagem, mas todo momento, a todo instante do culto, estejam os teus ouvidos abertos para receber o que Deus quer falar conosco. Amém? Então, nessa noite estamos sendo chamados novamente para
dá mais liberdade ao Espírito Santo. Convido a igreja para se colocar de pé. Hoje, nosso pastor José Soares estará nos ministrando a palavra, estará nos abençoando com toda a revelação que Deus tem já colocado em seu coração, e no decorrer da mensagem eu creio que o Espírito Santo continua revelando, amém? Nosso pastor José Soares. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Só quem está alegre diga amém. Que maravilha, que bênção de Deus. Meus amados, é bom sempre estarmos na casa do Pai, e desta feita para aprendermos mais um pouco da sua palavra. Eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui. Eu louvo a Deus por aqueles que nos acompanham. Eu louvo a Deus, nós louvamos a Deus também pela vida das nossas irmãs que cantam, do nosso irmão que está ali executando o seu instrumento. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, inclusive pela esse hino tão bonito que a nossa irmã Cíntia, acabou de entoar a Deus. Deus lhe abençoe, irmã Cíntia, cada vez mais. Irmãos, vamos ler um texto da palavra de Deus. Fiquei muito alegre também de rever ali irmão Antônio, Isso, irmão Antônio, Deus lhe abençoe. Deixa eu ver, estou procurando a irmã Heloína. Não veio, mas irmão Antônio veio. Então ele está seguindo ali. Muito bom ter o irmão aqui conosco. Deus tem bênção para você. Vamos ler um texto da palavra de Deus. É claro que nós não vamos ler só um, mas como começo aqui nós queremos ler no livro de João, o Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, o evangelista João. Evangelho de João, capítulo 3. Quem encontrou o Evangelho de João, capítulo 3, diga amém. Já que você localizou o capítulo 3, dê uma olhada nos versos 22 a seguir. Que diz assim, e os irmãos podem ler um após outro, sem nenhum. Mesmo você vai ler na versão que está aí na sua Bíblia. Diz assim: depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia. E estava ali com eles e batizava. Verso 23. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. 29, 26. Vós mesmo me sois testemunha de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. 29. O 30, que eu vou ler encerrando esta parte aqui, que diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Podeis assentar,
e nós vamos decorrer aqui alguns versículos. Com certeza nós iremos ler outros textos e também citá-los. Eu coloquei uma epígrafe, um nome, nesta minha palavra que eu tenho orado e Deus desceu ao meu coração, quero compartilhar com os irmãos. Sobre o lindo exemplo deixado por João. Que exemplo este? Digno, inclusive, de ser seguido. Um lindo exemplo deixado por João. João, primo terceiro, se é que podemos dizer assim, de Jesus, primo longe, porque quem era prima mesmo de Maria era a mãe de João, a irmã Isabel, era prima de Maria. Ou seja, João era da mesma parentela de Jesus, segundo a irmã Maria. Esse João, ele tem um ministério pequeno, mas eu devo falar sobre ele, focar mais nele em outra oportunidade. Lembram que eu falei que eu vou falar de pessoas que tiveram encontros ou momentos bastante peculiares? Ele é um dos tais. Mas só para a gente se situar ou estar de acordo com aquilo que eu estou falando, esse João, ele teve um ministério pequeno, curto, na questão do espaço de tempo. Jesus, como homem aqui na terra, viveu 33 anos, 33 anos e meio aproximadamente. O João também em torno de 30 e poucos anos. João era mais velho do que Jesus na idade, da questão humana, aproximadamente 6 meses de idade. Então, logo, ele começa a exercer o seu ministério primeiro do que Jesus. Segundo a Bíblia e a lei, a pessoa só poderia ser sacerdote com 30 anos. Então, por ele ter completado 30 anos antes, e ele veio com uma missão peculiar, João, qual era a missão dele? Preparar o caminho do Senhor. Sendo ele aquele que batizou Jesus. Então, quando Jesus é batizado por ele, logo então, Jesus começa a exercer o seu ministério pelo qual ele veio para cumprir. Ou seja, Jesus abandona, deixa as questões relacionadas à carpintaria e passa a pregar praticamente todos os dias. E o dia todo, e às vezes até entrava noite adentro, quando parava de pregar, ia para o deserto, para lugares para orar a Deus. Logo sendo assim, João já tinha cumprido ali com o seu papel principal, porque João começa a batizar primeiro, devido ele ter essa idade aí, 6 meses primeiro do que Jesus. Ele tinha começado o seu ministério. Inclusive é ele que batiza Jesus. E o que me chama a atenção é que nesse texto em que a gente leu, aí o texto é bem claro dizendo que ele ainda não estava preso. Ele ainda não estava na prisão. Todavia, alguém veio e comunicou para ele: ora, aquele que estava além do Jordão, do outro lado do Jordão, aquele que você batizou, agora ele está batizando mais do que você. Os discípulos vieram trazer essa notícia para João. E o João encerra aqui, no versículo 30, a gente vê o exemplo que ele deixa. Ele diz assim: convém que ele cresça. Ou seja, a minha parte eu já fiz, que foi batizá-lo, mas não sou eu o Cristo. Eu já tinha dito isto a vocês. Eu deixei bem claro para vocês que eu não sou o Cristo. Então João teve esse ministério pequeno na questão de tempo, porém muito profundo.
Porque quando ele começa que ele batiza Jesus e que Jesus começa o seu ministério da pregação, dá-se a entender que você não vê mais João batizando ou lá no Rio Jordão com aquelas pregações que ele tinha. Porque agora o Filho de Deus já estava todos os dias pregando nos lugares. Então, diante desse texto que a gente leu, nós precisamos destacar algumas coisas aqui, com respeito ao batismo. Para ter o batismo, né, o primeiro tópico aqui que eu quero destacar com os irmãos, é fazer uma síntese com respeito à questão batismal. Para ter o batismo em águas, que eu estou falando, é necessário, coloque o sinônimo que você quiser, desde que você me entenda. É necessário ter 3 elementos básicos. Tem que existir 3 elementos básicos. 3 coisas são necessárias para que aconteça o ato batismal. A primeira dessas 3 coisas é o candidato para ser batizado. Amém? Então, tem o candidato, já tem alguma coisa. Mas só o candidato não adianta, porque ele não vai se batizar. Se ele for na água sozinho, ele vai tomar banho, ele não vai batizar. Ele vai mergulhar, vai tomar banho só. Tem que ter um outro ingrediente ou um elemento fundamental, que é a água. Então tem que ter o membro, a pessoa, o ser que precisa ser batizado e precisa de ter água para ele ser batizado. E antes que eu aprofunde mais um pouquinho aqui, quero lhe dizer que a palavra batismo significa submergir, mergulhar, literalmente. Então tem que ter o candidato, acompanhe comigo, tem que ter a água para ele ser submergido, mas precisa de um outro elemento, que é o ministro, o que vai efetuar, fazer o batismo. Então, pessoa, água e o ministro, que vai fazer o batismo. Dentro desses 3 quesitos, tendo isto, pode sim acontecer o batismo. Ainda focando nesse item sobre o batismo, a Bíblia pega as pessoas que não acreditam na Trindade, num Deus trino, bem na veia, bem no coração. Por quê? Vamos até ler Mateus, Evangelho, a gente chama Evangelho, mas é Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, e eu gostaria que alguém, pode ser até 1 ou 2 pessoas, lessem alto e bom som. Mateus capítulo 3 e verso 16. Já que nós estamos conceituando, dando aí uma ênfase sobre a questão do batismo. Quem achou, pode se colocar em pé e ler. Mateus capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. Noutra tradução, vou lhe dar em 2, saindo logo da água, é a mesma coisa. Eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba que vinha sobre ele. O 17. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Vou lhe dar em outra tradução: em quem a minha alma tem nele prazer. Mesma coisa. Então ali, para quem não acredita na Trindade, não deve gostar muito dessa expressão bíblica. Ah, mas pastor, mas eu acho, eu não creio. Aí se você não crê, é um problema teu, né? Ah, mas eu acho.
Eu costumo dizer que a gente acha muita coisa, acha muito as coisas, mas não encontra quase nada. Então não é questão de achismo, é a Bíblia que diz. Então ali tinha 3 pessoas, me ajude. Jesus sendo batizado, por esse João aqui que eu estou falando, uma pessoa, sim ou não? O Espírito Santo que desceu em forma de pomba, ou em outra palavra, em forma corpórea, segunda pessoa. E uma voz que falou lá em cima, que é Deus. Deus fala lá em cima dizendo: este aí é o meu filho amado, em quem a minha alma tem nele prazer. Quem é que está falando? Deus, lá em cima. Aleluia. Quem é que desce de forma corpórea, numa forma de pomba? O Espírito Santo. Quem é que está sendo batizado? Jesus. Pastor, mas eu nunca achei a palavra trindade na Bíblia, e nem vai achar. Você pode não achar a palavra trindade, mas você encontra 3. E lá para os mineiros costuma se dizer, se 3 é 3, uai, é uma trindade. Você não vai encontrar a palavra trindade, mas você vai encontrar 3. A não ser que você queira, a pessoa queira dizer, como um certo tempo eu estava em um determinado lugar, eu não vou dizer por questão ética, mas a pessoa disse assim, vamos ouvir uma dupla, aí veio 4, não é dupla. Vamos ouvir um quarteto, aí veio 8, não é quarteto. Vamos ouvir um trio, aí veio 5. É quinteto, uai, como diz o mineiro. Você pode não achar a palavra trindade, mas tu vai encontrar 3. Acabei de contar para você. Então existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, precisa de ter essas coisas. A pessoa que vai ser batizado, o ministro que vai efetuar o batismo, e tem que ter água para isto acontecer. Ainda falando de batismo, para nós fechar esse primeiro tópico, Marcos capítulo de número 16, e se alguém achar, quiser ler, versículo de número 15 e 16, Marcos capítulo de número 16, versículo 15 e 16, que diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pode deixar ali. Muito obrigado. Irmãos, se o versículo encerrasse ali, quem crê e for batizado será salvo, daria margem para a pessoa ficar preocupada. Quando você citar um texto, e que for um texto que não tiver uma facilidade de se compreender, nem todo mundo conhece a Bíblia como o senhor, nem todo mundo conhece a Bíblia como a sua excelência, nem todo mundo conhece a Bíblia como a minha irmã, cantora Luanda, que não só canta. Nem todo mundo conhece a Bíblia como o cooperador João e ainda auxiliado pela missionária irmã Keila. E ela está dizendo amém. Nem todo mundo conhece a Bíblia como a cantora Deis. Nem todo mundo conhece a Bíblia como Abraão. Olha o nome, Abraão. Nem todo mundo conhece, nem todas as pessoas têm a obrigação de conhecer, deveria conhecer. Porque Jesus disse, errai, me ajude. Errai por não. Se você pensava que eu ia me equivocar, estou dentro do tema. Errai por não conhecer, por não examinar, melhor falando, as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Então o primeiro erro que a pessoa já comete. Nem todo mundo conhece a Bíblia com tanta profundidade como o diácono da gravata bonita, o irmão Marciso. Nem todo mundo. Nem todas as pessoas conhecem a Bíblia como o cooperador Mário, e se ele estiver perto do tocador de teclado ali,
do piano ali, que está tocando o irmão Rafael, ainda fica mais aprofundado. Não é, irmão Moisés, você que conhece a lei? Nem todo mundo tem o conhecimento que o Daniel, que esteve e que conhece a história dos seus amigos da fornalha. E apesar que o Daniel não estava lá na fornalha, mas daquele contexto ali. Antes que você me corrija. Nem todo mundo conhece a palavra de Deus, como o cooperador que está lá na porta e a sua esposa que acabou de cantar. E se a irmã Débora, que venceu até guerra, né, irmã Débora, que significa abelha, nem todo mundo conhece a Bíblia como os crentes que congregam no Jardim Pinheiro. Agora eu coloquei todo mundo. Então você, quando lê um texto como aquele ali, já cita o versículo inteiro aí. Porque ali diz que quem não crer, quem for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Então não é quem não é batizado que vai ser condenado. É quem não crê. Então não precisa ser batizado? Claro que precisa. Eu conheci uma moça, em 1900 e alguma coisa, que um dia eu dava discipulado, e ela falou, mas naquele tempo eu não era pastor, mas já aceitava a profecia. Mas pastor, por que eu tenho que ser batizada? Por que eu tenho que fazer discipulado? Aí foi um dia, eu não tinha mais argumento. Aí eu disse assim, você quer ser melhor do que Jesus, minha filha? Aí disse, não. Disse, se Jesus disse assim, convém, quando João disse, não, eu que tenho que ir até você, eu não sou digno nem de desatar o cadarço do sapato, né? A correia da tua sandália. Eu que tenho que ir, o Senhor vem a mim. O que Jesus disse? Convém para que se cumpra. Convém que você me batize para que se cumpra toda a ficou mais fácil, né? A justiça. Falei, se tu for melhorzinha que Jesus, não precisa se batizar não. Mas se Jesus batizou para nos deixar o exemplo, quem é você que não quer ser batizado? Então, se a pessoa pode, tem tempo e quer e tem vontade e se converteu mesmo, tem que ser batizado. Mas não que isto, se caso Jesus já levou alguém da sua família que não deu tempo a pessoa se batizar, imagine nesse tempo de pandemia que nem batismo tem. Se a pessoa não conhecer um texto daquele ali e for chamado, fica, será que eu subo ou será que eu perdi a salvação só pelo fato que eu não fui batizado? Me entenderam? Então não é a questão do batismo que a pessoa perde a vida eterna com Deus, e sim a questão por não crer. Se não for pedir demais, até me empolguei agora. É livro de João, o Evangelho de João, capítulo de número 3, e verso 16, que vocês conhecem, mas nós vamos ler o 17, até porque eu nem sei se você já leu a Bíblia hoje. Nós viemos para cá para aprender mesmo, então vamos usufruir. Vamos lá, olha. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18. Não falei? O Espírito Santo não se engana e nem não deixa enganar. Claro que tem que ler, né? Quem crê nele não é condenado. Não dá vontade de você dizer amém com um negócio desse? Claro que dá. Mas quem não for batizado, não, quem não crê já está condenado. Pastor, mas eu não gosto. Mas é a Bíblia. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então é por não crer. No outro dia a gente aprofunda mais. Mas se você um dia se deparar com essas pessoas que acham porque não foi batizado, perdeu a sua salvação, dá uma olhadinha com ele lá no texto do ladrão da cruz, por favor. Quando alguém blasfemava e o outro se arrependeu, o que Jesus falou para o ladrão da cruz? Puxa, rapaz, mas se você fala comigo ontem, foi assim que ele falou?
Mas rapaz, mas tanto tempo que eu estive com vocês. Ou você acha que aquele ladrão nunca ouviu falar de Cristo? Claro que ouviu. Se no capítulo 3, capítulo 4, melhor dizendo, do Evangelho de Lucas, nos versos 16, a seguir diz que a fama de Jesus era conhecida nas cidades vizinhas. Você acha que ele nunca ouviu falar de Jesus? Claro que ele já tinha ouvido falar de Jesus. Muito provável que até reuniões ele assistiu. Jesus poderia ter dito: rapaz, mas por que você não falou comigo ontem? Agora que você está nessa situação, que tu vem me procurar. Infelizmente, não posso fazer nada. Não, irmão, Jesus não falou isso, não. Jesus disse para ele assim: me ajude, hoje, me ajuda, abençoado. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não disse assim: ó, vê aí se os homens te soltam aí. Procura Pedro. Procura João. O João aqui já tinha morrido. O outro João. O João aqui morreu bem antes de Jesus. O João Batista. Procura alguém, desce depressa, rapaz. Procura se batizar para poder. Não, meu querido. Fica tranquilo. Se a pessoa pode aceitar Cristo até na hora da morte. Quantas pessoas que a gente vai visitar nem fala mais. Mas quando você pergunta: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e tem poder para te redimir dos teus pecados, que aceitar Ele como Salvador? Ele não fala, porque já perdeu a fala. Mas uma lágrima desce no canto do olho. E uma lágrima vale mais do que uma frase inteira. E a pessoa aceita Cristo. Eu já orei por pessoa que ao terminar de orar, a pessoa já tinha partido, mas partiu salvo em Cristo. Então, vamos um pouquinho mais, no outro dia a gente fala mais a questão. Vamos ler mais um texto da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Versículo, esse aí é um texto bem longo, aí eu vou precisar de vocês. Capítulo de número 8, versículo 26 a 40. Eita Deus! Maravilha! Pastor, mas acabei de falar. Vai que você não leu a Bíblia hoje, então agora é a vez. Você sabia, né, que nós, o corpito da gente, a gente come quantas vezes por dia? Toma-se um bom café. Eu até dei uma atrasadinha, porque eu estava fazendo uma visita, mas não perdi o café, né? Aquele cafezão e tal. Então a gente de manhã cedo toma um café para manter o corpito. Ao meio-dia, aquele almoço. Lá pelas 3 da tarde, mais uma porção. Janta-se. Não fique aborrecido comigo se eu te falar que tem gente que visita a geladeira durante a madrugada. Estou te falando. Visita a geladeira na madrugada. Café da manhã, bom almoço, café da tarde, janta e às vezes ainda persegue a geladeira na madrugada. Isso por causa desse corpito. E de que se alimenta a nossa alma, o nosso espírito? Da leitura da palavra, de cânticos espirituais, de cânticos e na oração. Então vamos aproveitar, vamos usufruir desse espaço. Quem achou o livro de Atos, capítulo de número 8, versículo 26, se levanta, que o servo do Senhor já colocou ali, mas se você quiser ler na sua Bíblia, pode ler. Atos 8 e 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: 27, um outro crente.
28, vamos. E regressava, e assentou-se no seu carro, lia, na nossa linguagem, lia a Bíblia. Era a Bíblia de então. Lia o profeta Isaías. 29. Quem que falou isso para Filipe? O Espírito Santo disse assim: chega e ajunta-te a esse carro. 30. E isso, correu. Deixa aí no 30. Correndo significa que ele se esforçou para acompanhar a carruagem. Você está me entendendo? Ele corre, a Bíblia está dizendo que ele correu. Sem forçar o texto, ele corre, aproxima-se do carro. Quem foi que mandou ele se aproximar? O Espírito. Esse Espírito, vem aqui comigo, está no culto hoje. Amém? Foi ele que lhe trouxe aqui. Aí o Espírito disse assim: rapaz, chega-te o carro. Aí ele se esforçou e correu e ajuntou-se o carro. E aquele homem lia o profeta Isaías. E aí ele pergunta, ele abre aí o diálogo: entendes tu o que lês? 31, abençoado. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Em outras palavras, aqui para nós, pleno século 21, como que eu posso entender se não tem nenhum irmão do Jardim Pinheiros para me ensinar? Aí ele disse assim: rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Calcule o que o Filipão fez. Pode ler o 32. Isso, eu gosto. Essa aí eu gosto. Maravilha. Trinta e 34, abençoado. Isso aí, irmãos, só esse versículo aí, no meu caso dá para me pregar aí uns 30 minutos. No caso de vocês dá para pregar um dia inteiro. Dá para pregar uma enciclopédia. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te. Rogar, eu peço com insistência. Me explica aqui, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Eu não estou entendendo nada. Pode deixar que o Espírito Santo que conduz essa igreja vai colocar uns eunucos na sua caminhada para tu abrir essa tua boca e ensinar. Então Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhes anunciou quem? Jesus. Sabe por que o Filipe ensinou? Porque se o Filipe morasse aqui, se vivesse no nosso dia, calcula onde é que ele ia congregar. Claro. Ou seja, Filipe só explicou porque ele conhecia. Me ajuda? A Bíblia, irmão. Ninguém pode ensinar aquilo que não sabe. Imagine se Filipe fosse um leigo na Bíblia. Ele ia só chutar. Ou então ele dizer assim: sabe que eu não sei? Eu acho, aí o achismo de novo. Eu acho que era de inventar conto, inventar coisa que não tem nada a ver, mas vamos correr um pouco mais. E indo eles, os dois, quase que eu dizia a dupla de dois, né? E indo eles, caminhando, chegaram a uma certa... Aonde foi que eles chegaram?
água. Se você pensou, claro que você não pensou, que eu não ia falar da água, mas ainda bem que você não pensou, né? Porque, olha, aí chegaram num lugar que tinha água. Disse o eunuco: eis aqui a água. O que me impede que eu seja batizado? Olha os elementos de novo aí. Lá estavam os 3 elementos. Estava o irmão Filipe, estava o eunuco, que a Bíblia não diz o nome dele, mas estava lá, e tinha mais o terceiro ingrediente ali, que era a água. E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Lê o 38, porque eu estou lendo sozinho. Eu falei que eu queria que vocês lessem. Deixa aí no 38, abençoado. O que ele falou? Mandou parar o carro e desceram. Olha aqui, desceram ambos desceram, porque ali estava água. Desceram. E o que acontece quando eles descem? Já ali tinha água. Deixa eu abrir aqui um parênteses, aí nós voltamos ali para nós encerrar. Outro sim. Ai, pastor, mas eu não posso ir no Rio Jordão. Imagine, irmão, se a gente, para ser batizado, tivesse que ir lá no Rio Jordão. Porque Jesus foi batizado no Rio Jordão. Irmãos, eu fui convidado agora, domingo passado, para ir lá num batismo lá em Rio Branco, no Rio. É lindíssimo. Mas nós estamos aprendendo que não é obrigatoriamente ser em Rio. Muito menos no Rio Jordão. Imagine, para você ir lá no Rio Jordão para ser batizado. Não, irmão, o que precisa? Ter água o suficiente. Ah, irmão, mas é no mar. Ah, e daí? Não é água? Então, pode ser. Se puder ser batizado no rio, amém. Eu só estou lhe dizendo que se tiver água, não vai anular, porque pelo fato de não ser no rio. Eu já vi pessoas dizer: pastor, mas eu não posso ir no Rio Jordão lá. Mas quem foi que falou que tem precisar de Rio Jordão? Precisa de ter água. Desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, olha o Espírito de novo, ó. O Espírito do Senhor fez o quê? Arrebatou a Filipe, e não se viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Quando saíram da água, vocês estão me entendendo, não? Se a gente puder fazer o discipulado, é muito bom. Aí era a igreja primitiva, né? É excelente, tem que fazer o discipulado, né? Então, quando eles saem da água, o Espírito do Senhor, que Espírito é esse? O mesmo que tinha dito: se achegue ao, me ajude, se achega ao carro. Agora o mesmo Espírito arrebatou a Filipe e não se viu mais. Deixa eu só lhe informar que essa cidade, esse local, esse arrebatamento daqui para lá foi de 40 km aproximadamente. Quando o eunuco procurou o Filipe, que acabou de batizar ele, Filipe já estava longe. Amém, querido? Porque o Espírito Santo já tinha arrebatado a Filipe. E o eunuco saiu cantando pelo caminho. Foi embora jubiloso. E Filipe se achou em Azoto. E, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Quer dizer, um saiu para lá cantando e jubiloso, e o outro voltou para cá pregando e anunciando a Cristo Jesus. Você me entendeu? Glória a Deus. Então, meus queridos, eu ainda tinha tanta coisa para falar, mas eu vou deixar para um outro dia, deixar você com vontade de ouvir mais. Então, não devemos confundir
Tem o tanque batismal lá na central, é o suficiente, tem água bastante. Amém. Tem o candidato para ser batizado, tem o ministro que vai batizar. Está perfeito. E esse batismo aqui eu encerro, ele precisa de ser, porque Jesus foi quem ensinou, a fórmula, a maneira correta. Tem que ser em nome do Pai, me ajude, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, mesmo tendo ingrediente, os elementos, mesmo tendo os 3 elementos, a água, a pessoa que vai ser batizar e o batizador. Se esse batismo for no meu nome, deixa eu lhe informar, não vale nada. Se for no seu nome, não se ofenda, mas não tem poder nenhum, biblicamente falando. Pastor, mas porque tu não sabe, eu sou gaúcho. Não tem validade. Ah, mas eu sou cearense. Pior ainda. Aleluia. Ah, mas eu sou brasileiro. Não. Agora, se for no nome do Pai, quem acredita, diga amém. Se coloque em pé. Se for no nome do Filho e do Espírito Santo, deixa eu lhe dizer, este batismo é verdadeiro e tem total fundamentação bíblica, e eu ficaria até de madrugada ali mostrando os textos da Bíblia, que este batismo é um batismo verdadeiro. Amém? Mas não confunda, porque não deu tempo a pessoa se batizar, que aquela pessoa não tem salvação. Acabei de lhe citar, eu poderia ter citado outros textos, é que o tempo não dá. Mas eu poderia ficar uns 10 minutos citando textos da Bíblia, que pessoas partiram, ou que não tiveram tempo de se batizar, em águas, e tem salvação normalmente. Mas você que está vivo, e que tem a oportunidade, pense numa coisa gostosa. As alegrias que a gente tem, é quando você aceita Cristo como Salvador. Amém? Faça sol maior para me encerrar. Aleluia. Aí você canta. Foi. Hoje é quarta-feira, né? Foi numa quarta que Jesus tocou-me. Foi numa quarta-feira que Jesus tocou-me. Aí o outro diz, foi numa quinta. O outro diz, foi numa sexta-feira que Jesus tocou-me. Eu sei que foi a mão do Senhor. Mas tem outro que diz, foi num domingo que Jesus tocou-me. Foi num domingo que Jesus tocou-me. E outro diz, foi num sábado que Jesus tocou-me, e eu sei que foi a mão do Senhor. Está entendendo? A outra alegria é no dia que você descer as águas do batismo. Tem gente que a alegria é tão grande que Jesus batiza nos 2 lá de uma vez. Ele é batizado em águas e a pessoa já sai batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus mesmo. Você sabe que eu estou esperando que essa pandemia passe. Eu quero ver a multidão descendo as águas do batismo. Uma das grandes alegrias que eu tive, casamento, eu já perdi a conta que eu fiz. Mas eu não tinha sido ainda, não tinha tido o prazer de batizar pessoas. E ano passado eu fui convocado, e só de uma vez, só da congregação lá, batizei 5. Fora os outros que eu batizei no dia 27 de outubro do ano passado, que agora está fazendo um ano, agora no dia 27. Uma alegria muito grande quando eu entrei, bonitinho, com aquela bata bonita assim, e fui batizando e batizando em nome, me ajude, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quantos precisam da oração? Então nós vamos orar. Vamos convidar o cooperador irmão Daniel, que vai orar, e o presbítero vai nos dar a bênção apostólica.
Presbítero Enéas. Quem está alegre, diga amém. Aleluia. Então o irmão vai orar e o presbítero vai nos dar a bênção. E todos vocês, no nome do Senhor. Graças a Deus, salve da amada igreja, pastor Jesus, amém, irmãos? Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Saber que no nome do Senhor Jesus nós podemos todas as coisas. Como o pastor disse, no nosso nome não podemos nada, irmão, mas no nome daquele que nos amou, que nos resgatou, nós podemos todas as coisas. Soberano Deus e eterno Pai que estás no céu, Senhor, mais uma vez, Senhor, se colocamos diante da Tua graça, diante da Tua presença gloriosa, meu Pai. Obrigado, Senhor, por esse culto tão glorioso, Pai. Obrigado pela palavra que o Senhor mandou nessa noite, Senhor, para nós, abençoando cada irmão, cada irmã que aqui está nessa noite, meu Pai. Nós sabemos, Senhor, que no Teu nome, Senhor, nós podemos todas as coisas, Senhor, porque esse nome é grande, esse nome é fiel, esse nome, o inferno estremece, Senhor, diante do nome do Senhor Jesus, ó Pai. E é diante do nome santo do Senhor que a igreja do Senhor, a noiva do Senhor está aqui nessa noite, Pai, para juntos, ó Pai, adorarmos o Teu nome. Senhor, obrigado, Senhor Jesus, por esse culto glorioso, abençoando cada irmão e cada irmã que aqui esteve presente nessa noite, aquele também que não puderam estar, abençoa da mesma forma, Senhor, porque o Senhor sabe, Senhor, que cada irmão, que cada irmã necessita, meu Pai. Despede a Tua igreja em segurança, Pai, dá uma noite de paz, um sono reparador para o Teu povo, Pai, e o Senhor preparando, Senhor Jesus, no sábado, no domingo, estaremos aqui para juntos adorarmos o Teu nome, Senhor, que o meu irmão, a minha irmã possa ir embora, ser agraciado, que escutou a Sua voz, ó Pai querido, que eu Te peço e Te agradeço, Jesus, certo da resposta, Deus. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus. Vamos estar encerrando, meus irmãos. Iniciamos este culto dizendo que se você não aceitou Jesus, hoje é o dia oportuno. Nós encerramos este culto novamente reforçando, dizendo: se você não aceitou Jesus, aceite nessa noite. Hoje é o dia aceitável. A palavra de Deus foi ministrada falando sobre a salvação, mas através de quem crer em Jesus. Então receba Jesus nessa noite. Se tem alguém aqui nessa noite que precisa reconciliar, hoje também é o dia. Toda a igreja estará orando por você. Tem alguém nessa noite? Amém? Os nossos irmãos que estão acompanhando em casa, receba a bênção. Estenda as mãos à igreja e receba a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja abundante em cada vida. Dizemos juntos, amém. Deus abençoe a todos e até sábado, querendo Deus. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da Tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor.